Olá, meninos e meninas, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Chegamos a mais uma aula da nossa revisão rumo ao Enem para que você consiga aí, com tranquilidade, resolver as questões da prova de ciências humanas, focando na parte da geografia. E aqui nós estamos trabalhando com os principais temas, aqueles mais recorrentes nas últimas provas e nas últimas aplicações do Enem. E aí a gente vai chegar no nosso tema de grande relevância, que são as questões ambientais. Pode ter certeza, pelo menos uma questãozinha falando sobre as dinâmicas ambientais, você vai encontrar na prova desse ano. E para que a gente possa ir com muita tranquilidade, eu vou dividir com você alguns pontos importantes sobre as dinâmicas e as questões ambientais. A gente vai começar primeiro entendendo o que são questões ambientais. Segundo, compreendendo quais são as relações que nós podemos observar quando analisamos as dinâmicas do meio ambiente. Terceiro, nós vamos dar uma olhadinha em algumas situações que são muito recorrentes na prova de vocês. E em quarto ponto, vamos focar aqui em duas partes extremamente relevantes, até porque elas já foram, em várias questões, assunto de discussão na sua prova do Enem. Então, vamos começar. Primeira coisa importante, sempre que nós falamos sobre questões ambientais, eu quero que você pense que elas vão dizer das relações existentes entre as sociedades e o meio por elas ocupado. Então a gente vai partir do pressuposto que uma questão ambiental, ela existe a partir do momento em que eu vou analisar a sociedade e o meio que elas ocupam, entendendo que sempre que um grupo humano ocupa um ambiente, obviamente ele vai se relacionar com esse ambiente. Então existe uma relação. E o que a gente tem que compreender é que ao longo da história da humanidade, essa relação entre os grupos humanos e o meio por eles ocupado foi se transformando em vários sentidos, mas essa relação sempre aconteceu de forma mediada. Mediada a partir do quê? Do conhecimento desenvolvido pelas sociedades a partir das características do meio e do conhecimento da própria sociedade das suas necessidades e de como ela poderia facilitar o acesso a alguns tipos de materiais ou alguns tipos de recursos disponíveis no ambiente. E quem que vai mediar essa relação existente entre a sociedade e o meio? O que vai mediar é um conjunto de técnicas e tecnologias. Então, ao longo do tempo, os grupos humanos foram desenvolvendo técnicas e tecnologias que foram responsáveis por, ao longo do tempo, ir transformando a sua relação com o meio, transformando a própria sociedade, transformando o próprio meio e, obviamente, modificando a relação entre os dois. Então, lembra sempre que essas relações, elas são mediadas pela tecnologia. Então, aqui, mediadas pelas tecnologias. Certinho? Então, o que a gente vai compreender? E até por isso que você pode pensar, por exemplo, nas áreas do conhecimento, lá da sua prova do Enem, a gente sempre trabalha com a inserção das tecnologias em cada uma delas. Por exemplo, as ciências humanas e suas tecnologias. Aí você pensa, tá. Então, quer dizer que o ser humano sempre desenvolve técnicas e tecnologias para poder incrementar ou vai mediar essa relação entre eles e o meio. Sim. Só que essa relação pode acontecer de duas formas principais. Existem as relações que são harmônicas, em que há uma sintonia entre as demandas do ambiente e as demandas do grupo social. E existem as relações que, diferentemente das primeiras, já não se apresentam como harmônicas. São relações de desarmonia ou relações desarmônicas, onde principalmente a sociedade, focada muito nas suas necessidades, desconsidera que as dinâmicas naturais
podem apresentar um outro ritmo. E não considerar esse ritmo natural pode causar um prejuízo para a própria sociedade. Então a gente trabalha as relações desarmônicas como como relações predatórias da sociedade em relação ao meio que elas vão ocupar. Tranquilo? Então, lembra sempre, as relações mediadas pelas tecnologias podem se apresentar de forma harmônica ou desarmônica. Quando a gente fala em relações harmônicas, você pode considerar dois conceitos importantes. O primeiro conceito, o que a gente vai chamar de preservação. Quando a gente parte do pressuposto que nós pretendemos preservar um ambiente natural, nós vamos considerar que o entendimento de preservação, ele pressupõe uma proteção sem interferência humana. É compreender que um ambiente, para que ele seja preservado, no conceito, ele não pode sofrer com interferência ou com nenhuma modificação do ser humano. Tanto que, quando vão ser criadas unidades de preservação no território brasileiro, tem que se considerar a existência ou não de comunidades naquele local. Se elas não existirem, essa criação de unidades de preservação é mais facilitada. Se as comunidades existirem e entende-se criar uma unidade de preservação, pode ser fundamental ter que deslocar a comunidade para outro lugar, o que gera uma série de situações problemáticas e uma série de discussões. Mas existe uma alternativa. Ao invés de pensar na perspectiva da preservação, nós podemos pensar na perspectiva da conservação. Conservação pressupõe uma proteção com o uso racional da natureza, pensando que é exatamente dessa natureza que nós vamos ter acesso aos recursos naturais. Então, se é do ambiente, se é da natureza, que eu tenho acesso aos recursos naturais, é fundamental que a gente conserve, que a gente protege esse ambiente, utilizando dos recursos, mas considerando que a manutenção da qualidade daquele ambiente garante a perenidade de fornecimento dos recursos naturais. Então eu garanto hoje e lá na frente que do ambiente eu vou conseguir trazer ou extrair os recursos necessários para minhas atividades cotidianas, para minhas atividades produtivas e para as minhas necessidades sociais. Certo? Segura esse conceito um pouquinho, porque daqui a pouco a gente vai relacionar o conceito de conservação com o conceito de desenvolvimento sustentável. Mas antes disso, vamos pensar nas relações desarmônicas. Como elas podem se processar, tá? Em uma situação em que nós vamos perceber a predação do ambiente pelo ser humano. Coloquei para vocês aqui 3 situações muito recorrentes em questões de prova. A primeira situação diz da agropecuária convencional. A lógica de que, desde os anos 1970, da segunda metade do século XX, convencionou-se entender que a agropecuária, em boa parte do mundo, se desenvolve seguindo um modelo monocultor, comercial e de grande propriedade. Em boa parte do mundo, a agropecuária está desenvolvida dentro desse trinômio, o que vai gerar uma série de consequências que podem se apresentar na sua prova no âmbito positivo, o que não é tão comum aparecer, ou podem se apresentar no âmbito negativo. Imagina só, para que eu desenvolva uma grande área de criação ou de plantio, para que essa área possa trabalhar de forma comercial para exportação e que eu consiga ter uma alta produtividade dentro de um modelo convencional, a gente observa o avanço do desmatamento. Esse desmatamento vai se processar de diferentes formas e é muito comum a gente perceber o desmatamento acontecendo em áreas florestais para o avanço da agropecuária utilizando a queimada, um tipo de técnica ou de estratégia de limpeza do solo que é eficiente para a retirada da vegetação, mas traz uma série de impactos, não só para o ecossistema,
tá? Mas também para a própria sociedade, de uma forma geral, pensando que as queimadas impactam a fertilidade do solo, pensando que as queimadas eliminam boa parte da biodiversidade daquele lugar e que a emissão de poluentes por meio das queimadas é um dos responsáveis por mudança nos padrões climáticos de diferentes áreas. Quando a gente fala de avanço do desmatamento, eu quero que você pense em duas situações, em dois contextos que podem aparecer para vocês, em dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito de desertificação. O avanço dessa agropecuária convencional, principalmente por meio do desmatamento, em regiões de clima seco, árido ou semiárido, pode levar a um processo chamado de desertificação. O que seria essa desertificação? No conceito, ela é a perda do potencial biológico de uma região. A gente vai observar na desertificação 3 situações importantes. Primeiro, nós vamos observar a redução da umidade climática. Então, o ambiente com uma quantidade de chuvas cada vez menor. Além da redução da umidade climática, em um processo de desertificação, a gente também observa a redução da biodiversidade. Então, o segundo ponto, a biodiversidade sendo reduzida nos ambientes que passam pela desertificação. E o terceiro ponto, a gente tem uma redução da fertilidade dos solos. Então, uma redução do solo, considerando a sua fertilidade. Então, a queda nessas 3 situações, umidade, biodiversidade e fertilidade, leva à perda do potencial biológico daquele ecossistema. Processo conhecido quando acontece em ambientes de clima árido ou semiárido, como desertificação. Cuidado, é um processo exclusivamente observado em ambientes de clima que já tem uma certa aridez, que quando intensificada pode apresentar o processo de desertificação. No Brasil, por exemplo, a região nuclear ou os núcleos principais de desertificação se concentram na área do polígono das secas ou do semiárido nordestino. A grande questão é que o avanço da agropecuária convencional pode levar a um outro tipo de impacto, que é a arenização, que não está tão ligada ao desmatamento, mas principalmente ao pisoteio do gado em uma região de clima úmido. E aí nós temos uma diferença importante, sendo a desertificação um processo muito observado em regiões de clima com baixíssima umidade, enquanto a arenização, ela depende de um clima com bons índices de precipitação. Por quê? A compactação do solo pela atividade pastoril faz com que a gente tenha uma deficiência de drenagem. O que é isso? Um solo compactado é um solo que tem dificuldade de fazer a água infiltrar. Com dificuldade de fazer essa água infiltrar, o que vai acontecer é o aumento do escoamento superficial. O aumento desse escoamento superficial potencializa o processo erosivo, retirando a vegetação da superfície e expondo a fração de areia daquele solo, num processo chamado de arenização. No Brasil, isso pode acontecer ou pode se manifestar em várias áreas. É muito mais comum que apareça para vocês a arenização acontecendo no extremo sul do Rio Grande do Sul, nas áreas de criação de gado bovino de corte. Tranquilo? Então, a agropecuária pode aparecer e, quando aparece, ligada a esses 2 assuntos. O segundo ponto de relações desarmônicas tem a ver com atividades de mineração. Quando a gente entende que a extração em grande quantidade de recursos minerais tem o potencial e gera uma série de impactos socioambientais, com degradação dos biomas, com degradação da qualidade das águas, com degradação da fertilidade dos solos e, por muitas vezes, com impacto direto às dinâmicas sociais. É por isso, inclusive, que a gente tem uma série de questões que vai abordar a atividade mineradora como uma atividade predatória que desarticula relações ambientais e desorganiza relações sociais. É só pensar a série de questões envolvendo
mineração e os impactos que ela vai trazer, tanto para pequenas comunidades tradicionais, como para pequenas comunidades em pequenos núcleos urbanos, ou até em núcleos urbanos maiores, com a contaminação das águas pelos resíduos da mineração, além de uma série de outras questões. Tranquilo? E o terceiro ponto, que são as dinâmicas urbanas, que vão estar ligadas a diferentes impactos ambientais, pensando, sobretudo, na atmosfera terrestre. Por exemplo, a gente tem questões ligadas à inversão térmica, um fenômeno natural que vai ser percebido como prejudicial quando? No momento de inversão, onde a camada de ar mais próxima da superfície está resfriada, aquele ar mais denso, estagnado, vai fazer com que numa área urbana se concentre poluição na camada baixa, o que prejudica a qualidade do ar e, obviamente, acaba acarretando em problemas respiratórios. Cuidado para não confundir inversão térmica com as ilhas de calor urbano. A inversão térmica, um fenômeno natural, que vai se apresentar como negativo por causa da poluição nas cidades. A ilha de calor urbana é um fenômeno antrópico, só acontece em áreas urbanas e tem a ver com o tipo de modificação promovida pelo ser humano no ambiente. Várias questões: retirada da cobertura vegetal, impermeabilização do solo, aumento da poluição atmosférica, calor antropogênico com a grande circulação de veículos, tudo isso faz com que nas cidades a gente tenha grandes núcleos de grande aquecimento ou bolsões de calor. Dentro desse contexto, eu tenho um conceito que eu preciso que você tome cuidado, que é o albedo. Albedo é taxa de reflexão. Imagina, uma superfície com alto albedo ou com albedo elevado é uma superfície altamente reflexiva, que absorve pouca radiação e reflete bastante. Nas cidades, é muito comum a gente ter superfícies com baixo albedo, baixa taxa de reflexão, o que diz que elas absorvem muita radiação e depois de um tempo trocam calor com a atmosfera, aquecendo o ambiente urbano. No caso das ilhas de calor, é sempre importante lembrar das principais causas: falta de áreas verdes, poluição, calor antropogênico, cor e tipo de materiais por causa do albedo e das medidas de mitigação: maior arborização, gerenciamento de tráfego urbano, pensando em mobilidade para reduzir o calor antropogênico e a poluição, além do clareamento de algumas superfícies para aumentar o albedo. Caso isso não aconteça, é muito comum que a gente perceba, por exemplo, numa situação de uma ilha de calor urbano, um desconforto térmico ou até mesmo o aumento do consumo de eletricidade para sistemas de refrigeração. Terceiro impacto, muito ligado a dinâmicas urbanas, a ocorrência das chuvas ácidas, que não vão estar restritas a um único núcleo urbano, porque esses contaminantes podem ser dissipados pelo vento. Mas a acidificação das chuvas está extremamente ligada à queima de combustíveis fósseis e prejudica enormemente ambientes aquáticos e áreas de vegetação, que podem ser suprimidas pela recorrência de chuvas com um pH cada vez menor. Dentro disso daqui, nós trabalhamos com 3 impactos diferentes, em escalas diferentes. Uma escala local, das cidades, uma escala regional, das chuvas ácidas, e, por fim, uma escala global, para falar das mudanças climáticas. E aí está aquele ponto que eu falei com você. Segura um pouquinho e vamos voltar no conceito de conservação, para entender um pouco melhor a lógica das discussões sobre as mudanças climáticas ou o aquecimento global. Quando a gente fala em conservação, o que a gente falou? Que era fundamental pensar em uma proteção com o uso racional da natureza ou dos seus recursos. Esse conceito foi sistematizado nos anos 1987 e apresentado como desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade, que pressupõe que as gerações atuais vão utilizar os recursos ambientais para satisfazerem as suas necessidades sem comprometer a capacidade das gerações futuras de fazer a mesma coisa, terem recursos disponíveis para serem usados e satisfazerem as suas necessidades. Nesse contexto, o que a gente entende? Que o desenvolvimento sustentável ele trabalha com 3 esferas diferentes.
a esfera econômica, para garantir as atividades de produção necessárias ao desenvolvimento e à manutenção das sociedades, considerando que essa produção tem que acontecer de forma sustentável, racional, conservando os recursos, mas que também, além da dimensão econômica, eu preciso pensar no desenvolvimento sustentável dentro da sua dimensão social, garantindo às pessoas a manutenção dos vínculos que elas têm com aquele ambiente e com as dinâmicas daquele ambiente e, principalmente, fornecendo para as sociedades um incremento cada vez maior da sua qualidade de vida. Então, pensamos na parte econômica, pensamos na parte social e temos que considerar também que o desenvolvimento sustentável tem a sua dimensão, que é a dimensão ambiental. A manutenção ou garantir as dinâmicas do meio ambiente, tá? Considerando que essas dinâmicas em si são importantes, mas também têm importância social e econômica, considerando que várias das dinâmicas naturais são responsáveis por produzir e disponibilizar recursos naturais para os seres humanos e, pensando para as atividades produtivas, uma série de serviços ecológicos, que são aquelas dinâmicas naturais que trazem benefício para as situações produtivas e sociais. E exatamente por isso, pensando nas esferas econômica, social e ambiental, que lá em 2015 foram criados os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS, ou a Agenda 2030, elencando uma série de objetivos a serem atingidos nas áreas econômica, social e ambiental, beleza? E para cada um desses objetivos, a gente tem várias metas a serem perseguidas pelos países. Os países comprometidos com esses objetivos têm ali um ranqueamento em relação às ações que eles vêm tomando. Por exemplo, para erradicação da pobreza, para investimento em educação, para eliminação da fome, para preservação de ambientes aquáticos, preservação de ambientes terrestres, para garantirem a paz entre as nações, para o investimento em energias sustentáveis, para o investimento em tecnologias limpas, para o investimento em cidades inteligentes. Então, é um conjunto de ações que pressupõe a sustentabilidade nas suas mais diferentes esferas. Aí você fala, pô, tá lindo? Qual que é o problema disso, então? O problema disso é quando nós tratamos desse conceito não em escala local, não em escala regional, mas em escala internacional. Aí nós vamos entrar em duas situações que são muito observadas nas questões que falam sobre as mudanças climáticas, tá? Que é um embate entre as demandas econômicas e a própria sustentabilidade. Vocês vão perceber que em algumas questões falam sobre dissenso político ou mercantilização da natureza. E aí a gente vai trazer dois acordos ligados às mudanças climáticas que vão elucidar esses dois processos. O primeiro, o Protocolo de Kyoto, lá da década de 90, ratificado na COP3, uma conferência que vai falar sobre as alterações no clima do planeta. Nessa conferência, a gente teve a ratificação, a assinatura desse protocolo de Kyoto e a divisão dos países em dois grupos. Aqueles que teriam metas de redução das emissões dos gases do efeito estufa, principalmente o CO2 e o metano, e aqueles que teriam contribuições voluntárias. E, para isso, desenvolveram o que nós chamamos até hoje de créditos de carbono, uma forma de compensar financeiramente as nações que não tinham metas para atingir, mas que estavam tomando ou implementando ações que reduziam as emissões daqueles gases. A grande questão é, naquela época, alguns países viram o protocolo ou os termos desse acordo de maneira extremamente mal ajustada. Como assim? Um peso muito grande para um conjunto de nações e possibilidade de vantagem para outros, por exemplo, os Estados Unidos. Entenderam que os impactos econômico-produtivos que eles teriam, caso assinassem ou ratificassem o acordo, coisa que eles não fizeram, tá? Seriam muito grandes e que, em compensação, teriam países que, com os créditos de carbono,
garantiriam vantagens econômicas gigantescas. E aí você pensa na lógica de que, peraí, a gente está pensando em modelos de desenvolvimento sustentável, a gente está pensando em formas de reduzir os impactos ambientais. E muitas das discussões que aconteceram nesse momento tinham como base a questão econômica. Beleza? Depois de um tempo, o Protocolo de Kyoto em vigência, começa nos anos 90, termina já no século XXI. E para que a gente continuasse a implementar mudanças que levassem à redução da emissão desses gases, foi assinado lá na COP21 o Acordo de Paris, tá? Com uma diferença importante: não dividir as nações em grupos daquelas que têm metas e daqueles que têm contribuições voluntárias, colocando metas proporcionais para todos, criando o que eles chamaram de NDCs, que eram contribuições nacionalmente determinadas. Cada país, dentro de um espectro do tanto que eles emitiam de poluentes, colocariam metas para se atingir uma redução da emissão desses gases. Por exemplo, o Brasil, a gente tem várias metas aprovadas pelo Congresso Nacional de investimento em energias sustentáveis, de fomento a projetos e processos de reflorestamento, de investimento em agropecuária de baixo carbono, em tecnologias industriais de redução das emissões e também no setor dos transportes, sendo esses ou essas as principais áreas ligadas à emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. O grande problema é que, desde que esse acordo foi assinado e ratificado, os países começaram a tentar implementar essas mudanças. O que acontece é que em vários deles, essas mudanças têm sido insuficientes ou até mesmo não aconteceram. Imagina só, nos últimos anos, a gente vem falando da ampliação tanto do desmatamento como das queimadas no Brasil, sendo que nós nos comprometemos na ratificação desse acordo a reduzir o desmatamento, obviamente reduzir as queimadas e, pior, a potencializar o reflorestamento, coisa que está sendo feito muito aquém e, em alguns casos, nem sendo feita. E aí a gente começa a gerar uma série de embates do que deve ser feito, do que está sendo feito, de quem deve fazer mais, de quem deve fazer menos, e aí entra o conceito do dissenso político, sendo isso o contrário de um consenso. Os países não entrando em um acordo claro de quais ações devem ser adotadas para mitigar, para minimizar uma mudança ambiental que afeta de maneira negativa não só o meio ambiente, mas também as dinâmicas sociais e as dinâmicas econômicas, certo? Então, o que a gente viu aqui hoje? A gente entendeu o que são questões ambientais. Compreendemos quais são os dois tipos de relações que podem se desenvolver entre as sociedades e o meio ambiente. Olhamos para algumas das principais relações desarmônicas. Percebemos como conseguimos estruturar relações mais harmônicas. E observamos, no final, algumas discussões de âmbito internacional que dizem sobre o meio ambiente do planeta. Mais uma vez, espero que você tenha entendido, espero que você faça as listas, tá? Ou a lista, perdão, porque é uma só, tá? E você vá praticando para chegar na prova com esses conceitos muito afiados, conhecendo o padrão das questões e para que você consiga alcançar uma quantidade alta de acerto na prova de ciências humanas, garantindo uma nota alta nessa área do conhecimento, alta em outras áreas do conhecimento e tenha sua vaga garantida no curso e na universidade que você deseja. Certo? Eu te espero no nosso próximo encontro. Até mais e tchau, tchau.